Ela relata que quando ia na igreja, tinha medo de se ajoelhar. Entenda o porquê. Falando, Tá, essa é a minha. antigamente eram os demônios, né? E Agora, agora era a voz de Deus. Esse era, né? eu te chamei pelo teu nome, você é minha. E aí eu entendi que agora eu tinha Sim, um lugar, sim. eu tinha uma pessoa. E eu nesse culto ainda, e eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ajoelhar. Eu tinha medo da música Eu Navegarei. Eu não escutava de jeito nenhum, morrendo de medo dela, porque eu não entendia o que tinha acontecido. Sim. E eu lembro que quando falava assim, vamos ajoelhar agora e orar, eu não ajoelhava de jeito nenhum. Eu falei, pronto, se eu Porque ajoelhar, tudo vinha na sua cabeça, né? se eu ajoelhar aqui, eu manifesto. E aí, Sim. o que que eu vou fazer? Olha a vergonha. Aí eu comecei a frequentar essa igreja. É uma igreja maravilhosa, mas eu estava num processo muito difícil. E era um processo de não pertencimento ainda, porque quando você se converte mais velho, no caso, né, eu tinha 38 anos quando eu me converti, Uhum. você fica num limbo ali. Porque você não é mais do mundo, mas você ainda não pertence à comunidade. Você tem manias do mundo, mas que aquelas manias já não. Você se sente constrangido, mas você também não consegue nem o palavreado Uhum. Sim. da comunidade no meio. E Satanás foi muito astuto comigo, porque eu olhava para as mulheres da minha idade, elas já tinham filho, elas já estavam com família formada. E eu olhava para minha vida, agora morando na casa da minha mãe de novo. Minha vida profissional quase que destruída, assim, financeira totalmente destruída, Sim. sem um relacionamento e agora com um passado, com uma marca, que eu pensava assim, nem agora, entrando na igreja, eu vou conseguir alguém. Ai, Porque meu quem que vai pegar uma ex-mãe de santo agora, tipo, e falar assim, não, você vai ser minha esposa? Isso é inimigo, né? Colocando na sua Exatamente. mente. E eu não conseguia pertencer àquela igreja. Não conseguia. Foi uma igreja maravilhosa. Mas, assim, eu faço um adendo aqui que, pelo amor de Deus, gente, ministra em libertação na igreja. Ministra em libertação. Sim, É muito importante. sim. Porque hoje as igrejas, elas, pelo que já aconteceu no passado, né, dos excessos no passado, as igrejas meio que colocaram a libertação como escondida ali. Isso. E isso é muito nocivo. Tem coisa que precisa ser liberto e não tem, né? Não Isso tem. na igreja. Quando eu comecei a orar e cheguei em Mateus, aí falava assim, essa casta de demônios só sai por jejum e oração. Eu jejuava e orava. Como eu fazia isso? Vendo vídeo no YouTube. Graças a Deus, Deus me colocou, assim, vídeos bons, Sim, sabe? sim, De sim. pastores bons. Aí eu via e replicava. E eu comecei a orar em língua desde o apartamento, só que eu não sabia o que era isso. Sim. E eu estava numa igreja que não orava em língua. Então, as pessoas falavam para mim, isso é misticismo. E eu ficava assim, gente, socorro. E agora, se for o capeta falando na minha boca? Meu Deus. Porque você não tem Eu não, entendimento, não ninguém tinha te nenhuma. Eu ensinava. não tinha nenhum. Eu era um neném. Eu Sim, era um neném sim, com um passado extremamente sim. forte e não sabia para quem perguntar. Isso mesmo. Porque quando eu falei, uma vez, quando eu falei o meu testemunho, as pessoas se assustaram. Eu falei, nossa, e agora? Eu não vou mais contar, porque as pessoas vão se afastar de mim. Mas nessa igreja não tinha pastor que Tinha, não conversava com você, mas nada. ela funciona em células, né? É uma igreja Ah, maior, então, sim, entendi. até pela minha profissão, eu não conseguia participar das células e eu também me sentia um peixe fora d'água. Meu Deus. Isso é tão vergonhoso para essas igrejas assim, né? Que entra o novo convertido, não acolhe, não conversa, não instrui, né?
O pastor, Eles, gente, isso é uma vergonha. eles tentaram. Eles tentaram me instruir. Eu tinha Não, tem igreja É, que não faz isso. tem igreja que não faz. Aceita Jesus, mas não vai lá, conversa com o irmão, nada, sabe? Te dá um Não abraço, agarra, né? Fala, se você não aceitar agarra, Jesus, né? aceitei. Te dá um abraço e tchau. Agora se Isso. vira. E assim, nessa igreja, eu conheci pessoas maravilhosas. Só que eu não conseguia o que eu estava buscando, que era libertação. Sim, não tinha lá. Não, Sim. não tinha. Eu buscava em oração e eu pensava que era na oração e não é aqui. E eu tentava de um lado e do outro e eu falava para Deus, Deus, não deixa eu me amornar, não deixa eu me amornar. Porque tudo que eu sabia de libertação era vendo vídeo. Porque eu fiquei um ano inteiro lendo só a Bíblia. Eu li a Bíblia todos os dias. Eu li a Bíblia em um ano, acho que umas 4 vezes. Eu fazia resumo dos evangelhos, Sim. das cartas. Porque aquilo ali era a única coisa que me alimentava e me deixava forte. Eu falava assim, se o demônio teve medo do Salmo 91, imagina a Bíblia inteira. E eu comia a Bíblia. Meu Deus. E aí teve uma uma fase do meu batismo. Porque é uma outra coisa, né? As igrejas hoje, em Atos, falavam assim para você quer ser batizado? Quero, então batiza agora. E eu queria ser batizada assim, tipo em Atos, agora, já. Sim. E porque eu pensava que isso daí também ia me libertar. Era mais uma etapa da minha libertação. Porque eu tinha sonhos, eu tinha presença, eu tinha opressão. Eu não tinha mais a manifestação. Uhum. Mas eles estavam lá. E eu sentia, Você sentia ainda. eu sentia. E essa sensibilidade eu não perdi. Sim. Porque tem algumas coisas que Deus vai te deixar para você poder ajudar outras pessoas, né? E eu falava assim, eu quero me batizar. Aí, calma. Só que eles não sabem a pressa que eu tinha. Uhum, sim. Aí eu quero me batizar, até que eu consegui me batizar. Quando o pastor foi me batizar, ele me deu uma profecia. Eu agarrei essa profecia é a profecia da minha vida e eu vou levar ela. Sim. Que ele falou assim pra mim: Thalita, você é uma libertadora. Você será mãe de muitos filhos para Deus. E Deus vai usar a sua vida como testemunho. E eu falei, amém, é isso que eu sou. E ele falou assim: você será uma grande evangelista e pelo seu testemunho salvará a muitos. E eu agarrei isso com toda a força que eu tinha. E eu não sabia nem o que era evangelista direito. Sim. Eu falei, mas eu sou. É, daí, com o batismo, eu me senti um pouco mais pertencente. E começou que, na minha profissão, uma profissão muito sensualizada, né? Eu sou personal trainer. Então, todo o meu trabalho era um trabalho para o físico. Era um trabalho para imagem, Sim. né? O culto ao corpo. E eu olhava meu Instagram, eu olhava minhas postagens e falava, isso daqui não sou eu mais. E agora? E ficava nesse embate, né? Nessa luta. E muita gente falava, ai, Thalita, mas você é seu corpo é seu cartão de visitas. E agora? Isso. Falei, e agora que eu não quero mais mostrar meu cartão de Uhum. visitas? Como vai ficar? Meu Deus. E um dia eu cheguei, orei para Deus, falei assim, Deus, eu te entrego a minha profissão, porque eu não quero mais ela. Eu não quero mais ser vista como objeto, eu não quero mais ter que postar esse tipo de foto, ter que fazer esse tipo de vídeo para conseguir dinheiro. Eu não quero mais me prostituir. O Senhor não disse que o meu corpo é o seu templo? Então, se essa profissão está fazendo isso acontecer, eu desrespeitar o Senhor, me dá uma outra forma de ganhar dinheiro, de me sustentar. Aí, quando eu abri em Colossenses, que fala, tudo que faça, seja para a glória de Deus.
E aí parece que descortinou os meus olhos para a palavra, que agora eu entendia a atividade física, agora numa perspectiva bíblica, Ah, de movimento, de fé. Porque toda fé, ela começa com movimento. É vá, é levante, é faça. Deus não quer você parado, né? E quando eu comecei a ler Gênesis, quando Deus pega e forma o homem, tudo ele falou, o homem não, o homem ele fez, façamos. Ele, sim. falei, então o corpo é muito importante. E o corpo ele não se divide, né? Você não consegue dividir você mesmo, a Isso. sua alma do seu corpo. Então Sim. por que que a gente cuida tanto do espírito e a gente peca tanto no corpo, Sim. né? No sedentarismo, na Isso. comida. E a comida é extremamente espiritual desde o começo. E o nosso corpo é o templo, né, do Espírito Santo. É o Se a gente não cuidar, não tem como o Espírito Santo, né, tá ali, entendeu? Seu corpo vai ficando doente, né? E o domínio Doente. próprio, Isso. o fruto do espírito que eu vejo hoje, nós como cristãos, deixando um pouquinho a desejar, é o domínio próprio na questão do cuidado dele. Isso. Disciplinas espirituais. A Bíblia, tudo que tem na Bíblia é bom. Nada é ruim. Deus só deixou coisas boas pra gente aqui. E se ele deixou o jejum desde sempre, é porque o jejum é bom também para o Isso. corpo. E uma vez eu abri uma caixinha de perguntas e uma pessoa fez a pergunta assim: se o jejum emagrece, por que tanto crente gordo? Falei, ai meu Deus, Meu Deus. Ah, é falta de domínio próprio. sim. É falta de domínio próprio. Porque existem tantos pecados bons no mundo e você vai se deliciando com os pecados do mundo. Quando você se converte, você acha aquilo pecaminoso, você não faz, mas a comida é liberada. Então, A comida é liberada. O tempo de oração vai diminuindo porque você está letárgico, isso. quando você come muito, Sim. e enfim. Aí eu comecei a ver a atividade física nessa perspectiva. E eu comecei a trabalhar o meu Instagram nisso. Só que eu estava trabalhando no Instagram nisso com um público antigo. Não estava dando certo. Porque eram muitas críticas e eu não estava suportando as críticas. E eu orei de novo. Falei, Deus, e agora? O que que eu faço? Aí ele falou sobre remendos novos em roupas velhas. E eu entendi de Deus que era um momento de eu deixar e seguir um novo Instagram, com uma nova perspectiva, com um novo público. E foi isso que eu fiz. Uhum. E nesse Instagram eu comecei a falar muito sobre a Bíblia e a atividade física, Sim. Sim. né? Que é uma perspectiva cristã para a Isso. atividade física, Isso. para glorificar a Deus através do seu corpo. Sim. Que não agora não é um culto ao seu corpo, à sua estética, à sua vaidade, desmistificando isso. Daí, nisso tudo acontecendo, tinha me mudado, já estava começando a engrenar a minha vida de novo. O Espírito Santo meio que me preparando para uma batalha. Sim. Falou assim para mim: procura um círculo de oração. E eu, gente, onde tem um círculo de oração? Eu só lembrava da Assembleia. Assembleia de Deus. Porque eu sempre quis muita intercessão. Sim. Sempre busquei pela intercessão. Ministério de intercessão. E na igreja que eu tinha, eles falavam, a gente não tem um ministério de intercessão. A gente tem reuniões de oração. Falei, mas não é isso. Não é isso. Eu ia e falava assim, não é. Aí eu fui, achei uma igreja, Assembleia de Deus, perto da minha casa. Mandei uma mensagem no Instagram deles. Vocês têm círculo de oração? Temos, 8 horas da manhã.
Eu falei, ok. Outro dia eu tava lá. E eu sempre fui na igreja sozinha. Eu sempre fiz as coisas sozinha. E eu fui para esse círculo de oração sozinha também. E cheguei lá e, assim, as irmãs do círculo de oração é outro nível, né? Ali é outro nível, é outro ambiente. Isso. É E, maravilhoso, né? não, me abraçaram e começaram a orar comigo, orar por mim. E eu comecei a. Deus me colocou um amor por eles, que eu não é de mim. Não é de mim. Eu não sou capaz de sentir esse amor, se não for de Deus. E eu comecei a ver elas assim, sentindo dor, não levantando, não conseguindo ajoelhar para orar. Sim. Às vezes faltam do culto. E sempre vinha uma ou outra, você é personal, o que que eu faço para isso aqui? E eu dava uma dica, e o Espírito Santo, você não vai fazer nada? Ah, Jesus. E eu morrendo de medo, porque eu não queria parecer que eu tava querendo ser exibida, sabe? Sim, Acabou de chegar na igreja, já quer aparecer. sim. E eu ia de um lado, ia do outro, e o Espírito Santo me incomodando. Aí um dia eu tava em casa, o pastor da igreja me mandou mensagem, Thalita, o que eu faço para isso, isso e isso? Eu falei, eu entendi. Eu entendi. Eu falei, pastor, então, eu tenho um projeto assim, 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 de atividade física na igreja, e eu gostaria de sentar com o senhor pra gente conversar. Ele falou, glória a Deus, porque eu tava orando por isso. Olha só. Que bênção, meu Deus. Deus já estava preparando nesse caminho Eu já. tava preparando. E eu sentei com ele, aí eu já tinha o projeto todo indo na minha mente, que era o projeto Rumo aos 120 anos, que é um projeto de atividade física, Sim. só que eu não queria somente atividade física, eu queria englobar tudo, porque nós somos corpo, mente, alma e espírito. Uhum. Então, só atividade física não ia bastar para mim. Então, eu conversei com uma psicóloga cristã e tinha o auxílio pastoral. Então, o projeto Rumo aos 120 anos é um projeto que engloba o ser humano como Sim. em essência dele Sim. mesmo. E a gente começou a fazer atividade física dentro da igreja e os Olha testemunhos. só. E é dentro da igreja. Sim. Olha Dentro da que igreja. bênção. E os testemunhos começaram a vir. Porque a atividade física, ela é muito mais espiritual do que a gente pensa. Já começou a fazer o efeito, né? Começou, as pessoas começaram a ter mais ânimo, Sim. começaram a não sentir dor. Pessoas que faltavam porque estavam doentes não estavam faltando mais. Olha só que bênção. E foi crescendo, e hoje tem 1 ano desse projeto. Um ano Para já. honra e glória de Deus, Glória tem a 1 ano Deus. desse projeto. E nesse meio tempo, eu já estava me sentindo muito satisfeita. Eu estava me sentindo tão satisfeita que eu já não queria mais me relacionar. Com ter relação, Não, namorar, não, Deus estava me casar. preenchendo, não estava precisando mais. Sim. E é tão impressionante, né? Meu Porque Deus. tudo que a gente precisa é do amor do Pai. Ele preenche tudo. Tudo que a gente precisa é do amor do Pai. Quando a gente conhece o verdadeiro amor, tudo que vem é para super. Suprir, Não, suprir tudo. Como? o Pai supre tudo. Tudo que vem é para transbordar. Sim, sim. Com certeza. Porque a gente já tá Sim, completo, né? Sim, cheio, né? Cheio, cheio. E eu sempre tive um desejo, assim, eu falava que era necessidade de falar de Deus. Sim. E eu pensava assim, eu passei 38 anos servindo demônios. Eu acendi mais velas do que ajoelhei. Eu fiz mais trabalhos do que li a Bíblia. Então eu falava assim, Deus, por favor, eu quero que esse tempo seja remido. Eu quero que o seu conhecimento venha para mim